Esqueci o seu, fica pro próximo ano. 7 palavras. Minha mãe falou 7 palavras e destruiu um pedaço do meu filho que ele nem sabia que existia ainda. Ele tinha 4 anos. 4 anos e estava de camiseta amarela com um coelho estampado no peito. Aquela que eu passei 3 semanas economizando para comprar especialmente para aquele domingo. Ele correu até a vovó com os braços abertos, os olhinhos brilhando, porque todos os primos estavam com os ovos nas mãos. Os grandes, os coloridos, aqueles embrulhados em papel celofane que fazem barulho quando a criança aperta. E minha mãe olhou para ele, olhou de verdade, e disse que tinha esquecido. Não tropeçou nas palavras. Não corou. Não abaixou a cabeça. Disse como quem fala sobre o tempo. Eu estava a 2 metros de distância e senti meu estômago virar. Meu filho ficou parado por um segundo. Aquele segundo longo, elástico, onde uma criança ainda não entendeu o que aconteceu, mas o corpo já sabe que algo dói. Depois ele virou o rostinho para mim. Não perguntou nada. Só me olhou. E eu sorri. Deus me perdoe. Eu sorri para ele como se estivesse tudo bem. Peguei ele no colo em silêncio. Dei um sorriso fechado para a sala inteira que fingiu não ver nada e fui embora. Não cobrei. Não chorei na frente de ninguém. Esperei eu entrar no carro, colocar meu filho no banco, colocar o cinto, ligar o motor, dobrar a esquina. Aí chorei. Mas o que eu não sabia naquele domingo de Páscoa, o que eu ainda não tinha entendido depois de 36 anos sendo filha dessa mulher, é que aquilo não foi um esquecimento. Nunca foi. Meu nome é Renata. Tenho 36 anos, sou técnica de enfermagem, moro num apartamento de 2 quartos em Campinas, interior de São Paulo, e essa é a história de como eu finalmente parei de aceitar migalhas de uma família que me tratou como sobra a vida inteira. Eu sou a filha do meio. Tenho uma irmã mais velha, Patrícia, 41 anos, que sempre foi a preferida da minha mãe, Dona Cida. E tenho um irmão mais novo, o Lucas, 32, que meu pai, seu Antônio, trata como se o sol nascesse para iluminar só ele. Eu fui criada no meio disso. Não no centro. No meio que é diferente. No meio é onde a luz não alcança direito. Onde você existe, mas ninguém celebra muito isso. Fui a primeira a trabalhar. A primeira a me virar. A primeira a ajudar financeiramente em casa. E por muitos anos achei que isso era amor. Achar que me fazer menor era generosidade. Que engolir era maturidade. A Páscoa foi um divisor. Não imediato. Não naquele dia. Mas foi ali que a semente caiu. Se você já sentiu que dentro da sua própria família você é invisível, que podem te esquecer, te deixar de lado, te olhar nos olhos e agir como se você não doesse, deixa seu like agora para eu saber que não estou sozinha nisso. Se inscreve no canal porque essa história não termina aqui e ela vai chegar num lugar que eu precisei de muito tempo e muita coragem para alcançar. Me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Fica comigo. Meu filho se chama Miguel. E quando eu olhei para ele naquele carro com o cinto apertado no peito pequeno e os olhos ainda meio confusos, eu pensei: ele não vai crescer achando que isso é normal. Não do jeito que eu cresci. Porque eu cresci achando que era normal. A nossa casa em Campinas era uma casa de 3 quartos num bairro que minha mãe chamava de simples, mas honesto. Meu pai trabalhava como motorista de caminhão e ficava semanas fora. Minha mãe cuidava da casa, dos filhos e de uma narrativa muito específica sobre quem merecia o quê dentro daquelas paredes. Eu aprendi cedo que essa narrativa não me favorecia. Patrícia era a mais velha. Na lógica da minha mãe, isso significava que ela era a mais responsável, a mais madura, a que dava mais trabalho para criar e por isso merecia mais atenção. Eu nunca entendi essa conta, mas aprendi a não questionar. Lucas era o caçula, o único menino, o filho que meu pai esperou como se filho homem valesse diferente. E entre os dois, estava eu. Renata, a do meio. A que não era a primeira nem a última. Não era menina especial nem menino esperado. Era só eu. Lembro de um aniversário de 7 anos. Minha mãe fez bolo para Patrícia, que completava 9. Tinha brigadeiro, tinha balão, tinha aquela toalha de mesa florida que ela guardava para ocasiões especiais. No meu aniversário, 3 semanas depois, ela fez um bolo simples, sem cobertura. E quando eu perguntei pelo brigadeiro, ela disse: brigadeiro é para aniversário de gente grande. Você ainda é pequena. Tinha 7 anos. Patrícia tinha tido 9 e brigadeiro. Mas eu aprendi a não comparar. Aprendi que comparar era frescura. Quando eu tinha 12 anos, ganhei o melhor resultado da turma numa prova de matemática. Fui para casa correndo, com a folha na mão,
o coração batendo forte daquele jeito que bate quando você acha que vai ser vista de verdade. Mostrei para minha mãe. Ela olhou, assentiu, dobrou o papel e disse: "Mostra para o seu pai quando ele chegar." Meu pai chegou 2 semanas depois. Minha mãe tinha esquecido de mencionar. A prova estava amassada dentro da minha mochila. Na mesma época, Patrícia tirou média no curso de datilografia que minha mãe pagou para ela fazer. Minha mãe emoldurou o certificado. Emoldurou. Ainda está na sala até hoje. Quando completei 15 anos, pedi para fazer um curso de auxiliar de saúde que estava oferecendo vagas no centro comunitário do bairro. Era gratuito, era de tarde, não atrapalhava a tia escola. Minha mãe disse que não tinha como me levar. Quando eu disse que podia ir de ônibus, ela disse que era perigoso. Quando eu disse que Patrícia ia de ônibus sozinha desde os 13, ela disse que Patrícia era diferente, mais responsável, e que eu deveria aprender a ser grata pelo que tinha. Eu tinha 15 anos e não fui no curso. Patrícia tinha 17 e minha mãe pagou para ela fazer aula de inglês 2 vezes por semana. Não foi uma vez que isso aconteceu. Foi um padrão. Era como uma música que toca tão baixinho por tanto tempo que você começa a achar que o silêncio tem aquela melodia. A Patrícia merece mais porque é mais velha. O Lucas precisa mais porque é homem. Você, Renata, você se vira. Você é forte. Você aguenta. Forte era o nome que me davam quando não queriam gastar comigo. Com 18 anos, fui a primeira da família a passar num processo seletivo para curso técnico. Técnico de enfermagem integral em uma escola boa do estado. Minha mãe ouviu a notícia na mesa do jantar e disse: "Vai ter que trabalhar também, porque eu não tenho dinheiro para te sustentar sem você ajudar em casa." Não parabenizou, não abraçou. Perguntou quando eu ia começar a trabalhar. Comecei a trabalhar aos 18 e nunca mais parei. Patrícia morou em casa até os 26, sem pagar aluguel, sem contribuir com as contas, enquanto minha mãe dizia que ela ainda estava se encontrando. Eu me encontrei sozinha, no intervalo do trabalho, comendo lanche frio num corredor de hospital, estudando a apostila com caneta emprestada. E mesmo assim, toda vez que minha mãe precisava de algo, era o meu número que ela ligava. Toda vez que faltava dinheiro em casa, era o meu salário que entrava. Toda vez que havia uma conta atrasada, uma consulta médica, uma reforma pequena, um imprevisto, eu era a solução, nunca o problema. Eu era útil. E confundi isso com ser amada. Durante anos eu construí uma vida em cima dessa lógica torta. Se eu der o suficiente, um dia eles vão me ver. Se eu ajudar mais, se eu reclamar menos, se eu aparecer na hora certa e sumir quando não for conveniente, um dia minha mãe vai me olhar do jeito que olha para Patrícia. Um dia meu pai vai falar meu nome com o mesmo orgulho que fala o nome do Lucas. Esse dia nunca veio. O que veio, numa terça-feira de março, 3 anos atrás, foi uma ligação da Patrícia às 11 da noite. Meu pai tinha tido um infarto leve. Estava estável, internado, mas precisava de acompanhamento. Minha mãe estava desesperada. Eu me levantei, deixei o Miguel dormindo com a vizinha de confiança, dirigi 40 minutos até o hospital e fiquei até às 4 da manhã organizando tudo, conversando com o médico, entendendo prescrição, anotando orientações, explicando para minha mãe o que ia acontecer nas próximas horas. Sou técnica de enfermagem. Aquilo era, literalmente, o que eu sabia fazer. Patrícia chegou às 2 da manhã com os olhos inchados, ficou meia hora, disse que estava muito abalada emocionalmente e foi embora. Lucas mandou mensagem perguntando se era grave. Nos 3 meses seguintes, fui eu quem levou meu pai às consultas de retorno. Fui eu quem controlou a medicação, quem explicou a dieta, quem acordou cedo nos sábados para buscar ele na casa deles e levar ao cardiologista. Minha mãe me ligava todo dia, às vezes 2 vezes, e eu atendia. Sempre atendia. Num desses sábados, chegando na casa dos meus pais com o café da manhã que eu tinha parado para comprar no caminho, ouvi minha mãe ao telefone na cozinha. Ela não me ouviu entrar. "A Patrícia é tão dedicada", ela dizia. "Ainda bem que tenho ela por perto." Fiquei parada no corredor com o saco de pão na mão. Patrícia não tinha ido uma vez sequer às consultas. Mas o que realmente quebrou tudo aconteceu 2 meses depois. Meu pai, ainda em recuperação, decidiu que era hora de organizar as coisas, como ele chamou. Juntou os 3 filhos na sala da casa onde crescemos, com minha mãe sentada ao lado dele no sofá floral que a gente nunca podia usar quando era criança. Disse que tinha ido ao cartório, que tinha feito o documento. A casa onde eles moravam,
A casa onde crescemos, que meu avô deixou para minha mãe, seria transferida para Patrícia. Não haveria divisão. Não haveria compensação. Não haveria conversa. Patrícia precisa de estabilidade, meu pai disse, olhando para ela com aquele sorriso que eu passei a vida tentando merecer. Ela ainda não tem imóvel próprio. Você, Renata, já se virou sempre, e o Lucas vai receber o dinheiro da poupança. Eu esperei ele terminar. Depois perguntei com a voz mais calma que consegui. E eu? Minha mãe respondeu antes do meu pai. Você sempre deu um jeito. Minha filha, você é forte. Forte. De novo. Aquela palavra que eles usavam quando não queriam me dar nada. Lucas olhou para o chão. Patrícia olhou para a janela. Meu pai dobrou o papel que tinha na mão. E eu entendi naquele momento, com uma clareza que dói como faca, que eles já tinham tomado essa decisão muito antes daquela sala, muito antes daquele infarto, muito antes dos 3 meses de consulta que eu fiz sozinha. Eles já sabiam o que iam fazer. Só precisavam de uma plateia para tornar oficial. Fui pro banheiro, fechei a porta, abri a torneira para ninguém ouvir. E foi ali, olhando pro meu próprio rosto no espelho embaçado, que algo dentro de mim fez um barulho que eu nunca tinha ouvido antes. Não foi choro, não foi raiva. Foi um estalo. Como quando você aperta um botão por tempo demais e ele simplesmente para de funcionar. 36 anos de provar que eu merecia. De ajudar sem ser pedida, de aparecer sem ser chamada, de calar sem ser solicitada. 36 anos sendo forte porque ninguém queria me ver fraca, mas também ninguém queria me ver de verdade. Aquilo acabou naquele banheiro. Não sei explicar direito. É como se uma parte de mim que ficava sempre de prontidão, sempre pronta para consertar, para ajudar, para engolir, para sorrir, simplesmente desligou. Não com violência, quase com alívio. Lavei o rosto, voltei para a sala, peguei minha bolsa, disse tudo bem para ninguém em especial e fui embora. Naquela noite, depois que o Miguel dormiu, eu fiquei sentada na beirada da cama por não sei quanto tempo. Sem telefone, sem televisão, sem nada. Só eu e o silêncio do apartamento pequeno que eu paguei sozinha, que eu decorei com o que sobrou do salário, que eu transformei em lar com as mãos que eles sempre acharam que eram de ferro. Chorei um pouco. Não muito. Já não tinha mais tanta água para gastar com aquilo. Mas no meio daquele silêncio, entre uma respiração e outra, uma coisa ficou clara para mim. Eu não ia aceitar. Não dessa vez. Acordei às 5 da manhã do dia seguinte com aquela sensação estranha de quem dormiu pouco, mas descansou fundo. O Miguel ainda estava dormindo. Fui para a cozinha, fiz café, sentei na mesa com um caderno de capa preta que eu usava para anotar escala de trabalho, virei numa página em branco e escrevi no topo, com letra firme, o que eu sei que é verdade. Não era um plano ainda. Era um inventário. Escrevi tudo o que eu tinha feito nos últimos anos pela minha família. Não por mágoa, por clareza. As transferências bancárias, as consultas médicas, os fins de semana cancelados, as contas pagas, os empréstimos que viraram doações porque nunca voltaram. Quando terminei, olhei para aquela lista e percebi que ela ocupava 2 páginas. 2 páginas de presença que nunca foi reconhecida. Depois escrevi outra coisa. O que eu não sabia, mas precisava saber. E foi essa segunda lista que mudou tudo. Eu não entendia de direito sucessório. Não sabia o que podia ou não podia ser feito numa transferência de imóvel em vida. Não sabia se o que meu pai tinha feito era definitivo ou se havia alguma brecha. Era técnica de enfermagem, não advogada. Mas sabia como buscar informação. Passei a vida inteira aprendendo coisas que ninguém me ensinou. Isso não ia ser diferente. Na segunda-feira seguinte, no intervalo do almoço, liguei para um escritório de advocacia que uma colega de trabalho tinha me indicado meses antes, quando ela mesma estava resolvendo uma questão de inventário com a família. Não tinha dinheiro sobrando, mas tinha uma pergunta específica. O que meu pai fez pode ser contestado. A advogada se chamava Doutora Fernanda. Atendeu numa sala pequena com cheiro de papel e café, me ouviu por 40 minutos sem me interromper, e quando eu terminei, ela ficou um instante em silêncio antes de falar. Dona Renata, o que seu pai fez se chama doação de bem em vida. Em tese, é legal. Mas existem algumas condições que podem tornar isso questionável na justiça. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Primeiro, se essa doação prejudica o que chamamos de legítima, ou seja, a parte da herança que por lei pertence obrigatoriamente aos filhos.
Segundo, se houver provas de que um dos herdeiros foi beneficiado de forma desproporcional em detrimento dos outros. E terceiro, ela pausou, se você tiver como demonstrar contribuição financeira para a manutenção desse imóvel ou dessa família ao longo do tempo. Eu abri a bolsa e coloquei o caderno de capa preta em cima da mesa. Tenho 2 páginas. Ela abriu o caderno, leu em silêncio e, quando terminou, olhou para mim com uma expressão que não era pena. Era algo mais próximo de reconhecimento. Precisamos de comprovantes. Transferências, recibos, extratos, tudo que você tiver. Eu tinha quase tudo. Sou técnica de enfermagem. Aprendi cedo que documento guardado é segurança. Nunca apaguei um comprovante de transferência. Nunca joguei fora um recibo de farmácia que eu tinha pago pelos meus pais. Ficavam todos numa pasta azul dentro do guarda-roupa, organizados por ano. Porque uma parte de mim, uma parte que eu nunca soube nomear direito, sempre soube que esse dia podia chegar. Nas semanas seguintes, trabalhei em silêncio. Não contei para ninguém da família. Não mudei meu comportamento. Continuei atendendo quando minha mãe ligava. Continuei sendo cordial quando cruzava com a Patrícia. Continuei sendo a Renata de sempre por fora. Mas por dentro eu estava construindo algo. Tijolo por tijolo, documento por documento. Organizei todos os extratos bancários dos últimos 5 anos. Imprimi as transferências feitas para a conta dos meus pais. Somavam 34.800 em depósitos que eu conseguia comprovar. Tinha os recibos de 3 reformas pequenas que eu tinha bancado na casa deles. O telhado em 2021, o banheiro em 2022, a troca do fogão e da geladeira quando os 2 quebraram no mesmo mês. Tinha as notas das consultas médicas do meu pai que eu tinha pago do próprio bolso quando o plano não cobria. A doutora Fernanda foi montando o caso com o que eu trazia. Em cada reunião, ela dizia a mesma coisa. Você está indo bem. Continua. E eu continuava. Numa quinta-feira, voltando do trabalho, parei no mercado e encontrei uma vizinha antiga da casa dos meus pais, Dona Marlene, 70 e poucos anos, que me conhecia desde criança. Ela me abraçou com aquele abraço de quem não te vê há tempo e perguntou como eu estava. Respondi que estava bem, e ela balançou a cabeça com um sorriso triste. Soube que seu pai passou a casa para Patrícia. Achei estranho, Renata. Todo mundo aqui sabe que era você que aparecia. Era você que trazia remédio, que levava para o médico. A Patrícia eu mal via. Pedi o telefone da Dona Marlene. A doutora Fernanda disse que testemunho de vizinho, em casos assim, tinha peso. Eu anotei tudo no caderno de capa preta e fui para casa com a sensação, pela primeira vez em muito tempo, de que o chão embaixo dos meus pés era firme. A doutora Fernanda protocolou a ação numa sexta-feira de manhã. Ação de redução de doação inoficiosa com pedido de compensação proporcional aos demais herdeiros. Foi o que ela chamou. Eu não entendia cada palavra do documento, mas entendia o que ele significava. Pela primeira vez na vida, eu estava usando a minha voz num lugar onde ela tinha peso legal. Minha mãe recebeu a notificação judicial numa terça-feira. Me ligou na quarta às 8 da manhã. Não atendi. Ligou de novo às 8h15. Às 8h20. Às 8h30, meu telefone parou de tocar e começou a vibrar com mensagens. Renata, o que é isso? Você está nos processando. Como você foi capaz? Depois de tudo o que fizemos por você. Eu li cada mensagem com calma. O café ainda quente na mão, o Miguel comendo pão com manteiga na mesa ao meu lado, e não respondi nenhuma. Deixei a doutora Fernanda responder. Era para isso que eu estava pagando. A reunião de conciliação foi marcada para 6 semanas depois. Aconteceu numa sala do fórum com paredes bege e uma mesa comprida onde eu nunca imaginei estar sentada com a minha própria família do outro lado. Meu pai entrou apoiado no braço da Patrícia, visivelmente abalado. Minha mãe entrou sem me olhar. Patrícia me olhou com uma expressão que eu conheço desde criança. Aquela mistura de desdém e susto de quem nunca imaginou que a irmã quieta fosse ter coragem. O advogado deles tentou abrir a reunião falando em questão de vontade do patriarca e direito de dispor do patrimônio em vida. A doutora dita. Fernanda deixou ele terminar. Depois abriu a pasta, tirou os documentos um por um e foi colocando sobre a mesa com uma calma que eu queria ter tatuada no corpo. R$ 34.800 em transferências comprovadas. Recibos de reforma. Notas de consulta médica. Extrato de farmácia. E uma declaração assinada da Dona Marlene. Com firma reconhecida. Descrevendo o que ela tinha visto ao longo de anos.
Quem aparecia, quem cuidava, quem estava lá. O advogado deles olhou para os documentos e ficou quieto. Meu pai olhou para mim pela primeira vez desde que a reunião começou. Eu sustentei o olhar. Não com raiva. Já não tinha mais raiva. Com firmeza. Com aquela firmeza de quem passou anos sendo dobrada e finalmente aprendeu que coluna vertebral não é frescura, é sobrevivência. Renata. A voz da minha mãe saiu diferente. Menor. A gente pode conversar sobre isso em família. Estamos conversando, eu disse. Só que agora tem um mediador. O acordo foi fechado naquela mesma reunião. A casa continuaria no nome da Patrícia. Eu não queria a casa, nunca quis. O que eu queria era o que era meu por direito. Reconhecimento financeiro proporcional ao que eu tinha contribuído e ao que a lei garantia como minha parte legítima da herança. O valor acordado foi de 78 mil reais, 00, a serem pagos em parcelas pela venda de um terreno que meu pai tinha no nome, coisa que eu nem sabia que existia até a doutora Fernanda investigar. 78 mil reais. Não era o valor de 36 anos. Nunca seria. Mas era o valor que a lei conseguia ver. E era suficiente para mim recomeçar de um lugar diferente. Na saída do fórum, minha mãe me alcançou no corredor. Sem o advogado, sem meu pai, sem Patrícia. Só ela e eu no corredor bege com cheiro de papel velho. Você destruiu essa família, ela disse em voz baixa. Respirei fundo e falei com uma calma que eu mesma me surpreendi em ter. Não, mãe. Eu só parei de me destruir para manter ela intacta. Ela não respondeu. Eu continuei andando. Naquele dia, quando cheguei em casa, sentei no chão da sala com as costas na parede e fiquei assim por um tempo que não sei medir. Não era euforia. Era algo mais quieto do que isso. Era a sensação de quem carregou um peso por tanto tempo que quando finalmente larga, não sabe direito como é o corpo sem aquilo. E então estabeleci, ali naquele chão, as regras que deveriam ter existido há décadas. Sem mais empréstimos que viram doações. Sem mais fins de semana cancelados por demanda da família. Sem mais presença obrigatória em espaços onde eu era tratada como menos. Sem mais silêncio quando algo me machucasse. Sem mais engolir para preservar a paz de todo mundo menos a minha. Se houvesse contato, seria no meu tempo, nas minhas condições. Com respeito mútuo ou não, haveria contato. Simples assim. Demorei 36 anos para aprender que simplicidade também é uma forma de amor próprio. Isso foi há 2 anos. Hoje é uma manhã de sábado e eu estou sentada na varanda do apartamento novo. Um pouco maior, num bairro que eu escolhi porque gostei da rua, não porque era o que cabia no orçamento do desespero. O café está quente, o sol está entrando pelo lado direito como eu gosto, e o Miguel está dentro assistindo desenho com o volume baixo porque aprendeu, sozinho, que a mamãe gosta de silêncio de manhã. Ele tem 6 anos agora. Faz perguntas sobre tudo, ri com a barriga, dorme abraçado num ursinho surrado que eu comprei numa feira quando ele tinha 2 meses e que ele se recusa a trocar por qualquer coisa mais nova. Eu olho para essa cena e penso, é isso. Era isso que eu estava tentando proteger quando saí daquele almoço de Páscoa com ele no colo. Não era só ele. Era a possibilidade de que a vida pudesse ter essa textura. Tranquila, honesta, minha. Consegui uma vaga num hospital particular que paga melhor e respeita mais. Fiz um curso de especialização em UTI neonatal que eu queria fazer havia anos, e nunca tinha tempo porque o tempo ia todo para outros. Tenho uma amiga, a Cláudia, que me liga às quartas só para perguntar como estou. Não para pedir nada, só para saber. Aprendi que isso existe. Demorei, mas aprendi. Minha mãe apareceu na porta do meu apartamento num domingo de setembro do ano passado. Não avisou. Estava com uma sacola de frutas na mão e um sorriso que eu reconheci imediatamente. Não era o sorriso de quem chegou para me ver. Era o sorriso de quem precisa de algo e chegou preparada para ser simpática o suficiente para conseguir. Patrícia estava com problemas no relacionamento. Queria se mudar para a casa dos meus pais por um tempo, mas a casa estava precisando de reforma no telhado. O mesmo telhado que eu tinha reformado em 2021 e que aparentemente não foi bem mantido depois. Minha mãe queria saber se eu podia dar uma forcinha. Fiquei olhando para ela por um momento. Para aquela mulher que me criou e que nunca, nem uma vez, me ligou só para perguntar como eu estava. Que aparecia quando precisava e sumia quando eu precisava. Falei com calma, sem elevar a voz, sem trancar a porta na cara dela. Mãe, eu não vou poder ajudar com isso, mas fico feliz que você esteja bem. Se quiser tomar um café e me contar como você está de verdade, a porta está aberta.
Se a visita for só sobre dinheiro ou sobre problema da Patrícia, então a gente se vê numa outra ocasião. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Depois virou e foi embora com a sacola de frutas. Eu fechei a porta, respirei fundo e fui fazer o almoço do Miguel. Não chorei. Não fiquei mal. Só senti aquela clareza estranha de quem finalmente age de acordo com o que acredita. O que eu aprendi com tudo isso não cabe numa frase bonita, mas vou tentar. Aprendi que ser forte não é aguentar tudo, é saber o que você não precisa mais aguentar. Que família de sangue é um ponto de partida, não uma obrigação eterna. Que o amor que exige que você se apague para existir não é amor, é conveniência. Que documento guardado vale mais do que promessa feita em sala de estar. Que pedir ajuda, seja de uma advogada, de uma vizinha, de uma amiga, não é fraqueza, é inteligência. E aprendi, talvez o mais difícil de todos, que eu não precisava da aprovação deles para ser real. Passei a vida inteira tentando existir nos olhos da minha mãe, tentando ser vista pelo meu pai, tentando provar para uma plateia que nunca ia me aplaudir de verdade. E enquanto eu estava de olho neles, perdi anos de mim mesma. Não vou recuperar esses anos, mas tenho os que vêm pela frente. Se você está ouvindo isso e se reconheceu em alguma parte dessa história, na menina do aniversário sem brigadeiro, na filha que pagou tudo e não recebeu nada, na mulher que ficou parada no corredor com um saco de pão na mão, ouvindo a mãe elogiar a irmã que não apareceu. Eu quero que você saiba uma coisa. A dor que você sente não é exagero. O cansaço que você carrega não é fraqueza. E o fato de você ainda estar tentando entender o que aconteceu com você dentro da sua própria família não é loucura, é coragem. Você merece ocupar espaço. Merece ser lembrada. Merece um ovo de Páscoa, por mais simples que pareça. Se essa história tocou algo em você, deixa seu like agora. Ele me diz que eu não estou sozinha, e talvez te diga o mesmo. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa, histórias de mulheres que encontraram o caminho de volta para si mesmas. Compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido com isso? Até onde você aguentou antes de decidir que chega? Me diz também de qual cidade você está me ouvindo. Eu leio tudo. Eu leio sempre. Eu sou Renata. E essa foi a história de como eu aprendi que me proteger não é abandono, é amor. O primeiro que eu devia ter aprendido a me dar.